Me fala um pouquinho do ser humano, né? Essa Bom, questão da integração do ser humano nesse processo LSS, como é que é, funciona tudo isso? então, o bom, primeiro a minha carreira foi pautada desde 91 como gestor, né? Então eu tive momentos de engenheiro de aplicação, tal, mas a maioria do tempo eu fui gestor, desenvolvimento. E uma coisa que sempre talvez eu tenha esse espírito aí de professor e tal, e de desenvolver pessoas, né? Então, todo o processo meu foi um foco de desenvolvimento de pessoas, sempre procurei dar todo o conhecimento para eles, tanto na indústria como na faculdade, enfim, desenvolver pessoas, desenvolver pessoas. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a perceber que a gente estava vivendo, na empresa ainda, momentos de muita tensão, um negócio absurdo e tal, né? E comecei a me preocupar muito com isso. E outra coisa, comecei a me preocupar e comecei a ler muito tal sobre o que é o ser humano engajado, comprometido, né? E por que que os grandes programas que vêm muito bem elaborados das matrizes, quando eles vêm ser aplicados, eles têm dificuldades de ser aplicados, porque aí existe o elemento humano. Então, se o elemento humano não tiver. Aí, muitos estudos, fui chegando à conclusão que o cara tinha que se autoconhecer, né? E comecei a estudar muito isso. O que é o autoconhecimento, né? Participo de ONGs no sentido do autoconhecimento também. Então eu comecei a trabalhar com tudo isso e vendo que tinha um forte propósito em tudo isso, um forte sim, e comecei a considerar esse um dos principais pilares do desenvolvimento de uma empresa, né? Desenvolvimento humano. Que muitas vezes no passado era só mandar o cara fazer curso e tal, e achava que estava desenvolvendo o cidadão. E não é, e não é. O cara, você vê, né, nessa última empresa que eu trabalhei, houve um movimento a nível mundial da empresa, no board, né, fala assim, ó, se a gente não se reinventar, nós não vamos ter produto nos próximos anos, né? Então, houve o conceito de que muitas empresas, outras, já adotam há anos de criatividade e inovação, mas essa empresa que eu trabalhei não tinha isso fortemente devido à tradição e tudo mais. Mas viram que para entrar em outros segmentos, para criar produtos, você tem que criar, inovar e adotar essa política de desenvolvimento, né? E, e aí, por incrível que pareça, você vê como é que isso é interessante, né? A empresa teve um boom, um verdadeiro boom de participação e engajamento, né? Você sabe quanto nós sofremos aí, não quero entrar na política, mas com sindicatos nessa empresa, né? A ponto de N coisas. E o que aconteceu? A ponto, depois de que houve esse engajamento, as pessoas começaram a pintar, desenvolver salas, criar café com ideias, enfim, o negócio começou a borbulhar na empresa de uma tal maneira. Office boy, sei lá, um office boy não, mas um estagiário fazendo apresentação para a diretoria do board da Alemanha, né? Então, assim, não, o cara se sentia, e a outro via, falava, pô, se o cara faz, eu também faço. Enfim, foi um boom. Eu pude perceber de fora, eu já estava em processo de phase out, né? E meio assim, já olhando o outro olhar, e falei, nossa, cara, eu nunca vi isso. Aliás, eu tinha visto em algumas empresas que eu trabalhei acidentes geográficos que provocaram isso, tá? E esse acidente geográfico foi isso. Ou a gente inova e muda todos os processos criativos da empresa e faça todo mundo que pensa ter ideias e sugerir, a gente acatar, saber ouvir, ou a gente não vai ter produtos nos próximos anos. Simples assim. Então, houve um boom psicológico, mental na empresa, fantástico, né? E aí eu vejo, então, quer dizer, o que é o ser humano? Você mexeu na essência do cara, falou, pô, eu sou importante, cara, eu posso criar. Eu estava dizendo o exemplo do sindicato, a ponto de, nesse estágio, o sindicato foi lá, os caras mandaram os caras correr, pô, isso nunca acontecia, nunca tinha acontecido, né? Falou, vai embora, vocês não tem nada a encher o saco aqui, pô. Isso a massa trabalhadora falou isso, né? Então, isso quer dizer, uma mudança maior que essa,
sabe? Então, é o engajamento, a empresa é minha, eu vou lá, dou uma ideia e sou aceito, sou ouvido, sabe? Então eu comecei, pô, isso mexeu muito comigo. E aí comecei a fazer cursos e tal, né? E desenvolver na empresa esse conceito, né? Então aí nós temos o último que eu fiz, né? Que eu terminei até essa semana, foi esse processo estruturado em 4 etapas, onde a gente trata do perfil psicológico para se autoconhecer, né? Uma jornada do autoconhecimento, né? Forças de caráter, entender as forças de caráter, e elas são mutáveis, você pode trabalhar com elas, né? As inteligências múltiplas e a dinâmica da espiral. Então, com isso, você se vê, você se analisa, você fala, pô, eu sou assim, olha a quantidade de coisas boas que eu tenho, né? O processo também tem essa característica, é mostrar o lado bom seu. Quer dizer, se eu tenho isso de bom, eu não sabia. Agora sim que eu vou incrementar o meu lado bom, né? Agora eu vou pra galera. Melhorar onde eu acho que eu preciso, que dá para melhorar com programas de desenvolvimento individual, para melhorar determinados gaps que eu tenho. Mas assim, eu estou me vendo agora. Antes não tinha nada disso, né? O cara fazia uma análise anual de desempenho em você, falava, sei lá, sabe uma coisa que aconteceu em janeiro? Você errou lá, mas cara, fala em janeiro, o dia que eu errei, não vai falar agora o negócio, entendeu? Como é que eu vou melhorar assim?